Olá, eu sou Amanda Silva, doutora em Ciência da Propriedade Intelectual, graduada em Administração e CEO da Connect, que é um projeto para conectar o ecossistema de empreendedorismo e inovação. Minhas pesquisas sempre falaram muito sobre os ambientes de inovação, parques, incubadoras, aceleradoras, universidades empreendedoras, centros de empreendedorismo, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre o ecossistema de inovação e sobre a Connect. Matheus? Legal, então Matheus Silizola é meu nome. Primeiro que é um prazer grande estar aqui com vocês, né, nesse podcast. Como a Amanda falou, nós temos trazendo, né, na verdade, esse spin-off acadêmica, Connect, que começa a partir de uma série de pesquisas que nós vemos desenvolvendo, né. Eu sou o líder do grupo de pesquisa, o LEI, Laboratório de Empreendedorismo e Inovação. A Amanda é uma pesquisadora que faz parte do LEI já há algum tempo. Nós temos outros pesquisadores aqui de Sergipe, de São Paulo, de Goiás, Portugal. Então, a gente tem vários pesquisadores que estão envolvidos nesses projetos, né? O LEI, na verdade, é um laboratório de empreendedorismo e inovação. Nossa ideia é tentar trazer verdadeiramente para o mercado soluções que surgem na academia. Então, é trazer da ciência algum produto, fazer essa transferência de tecnologia social, ambiental, né, que é esse nosso objetivo também. E ao longo desses últimos anos, a gente vem trazendo uma série de trabalhos científicos, publicações em artigos científicos, papers, né, teses, dissertações de mestrado. Eu fui colega da Amanda, né, na minha segundo mestrado, segundo doutorado, onde eu trabalhei no PPGPI, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual. Nós somos colegas lá. A partir dessa nossa experiência nesse programa de pós-graduação, e é importante a gente citar também a professora Iracema, né, Machado, que foi nossa orientadora, é uma pessoa que está envolvida com a gente em vários projetos, né, e a partir daí a gente está trazendo essa perspectiva da spin-off acadêmica, que é a Connect. A ideia da Connect, como a Amanda falou, é tentar fazer esse game funcionar, ou seja, trazer ciência junto, né, do mercado, de alguma maneira a gente conseguir fazer essa transferência de tecnologia, né? Então, como Amanda, se você puder falar um pouquinho também sobre a perspectiva do ranking que você trouxe, eu acho que é bacana a gente falar um pouco sobre o ranking também, Sim, né? sim. Então, falando um pouco, a gente passou, né, em alguns processos seletivos para empresas, né, para essa questão de spin-off acadêmicos, empresas derivadas da ciência. E dentro do Catalyse CT, que é o programa que a gente está participando, que é do SEBRAE, né, do Sistema Brasileiro de Empresas, a gente tem um projeto, né, da plataforma da Connect, e dentro desse projeto, um dos nossos produtos é fazer o mapeamento e ranqueamento das ações inovadoras dos estados, né? A gente está começando a validar um modelo de negócio aqui em Sergipe, então a gente fez esse mapeamento. A gente começou mapeando os atores em questão de parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, centros de inovação, centros de empreendedorismo, essa questão da Embrapa, que é uma empresa que tem muita relação com essa parte de cultivares, de desenvolvimento do agronegócio. E a gente fez aqui esse mapeamento em Sergipe e a gente descobriu vários atores. A gente achou 53 atores relacionados ao ecossistema de inovação de variadas áreas. E a gente prosseguiu, né, com o mapeamento. A gente depois foi ver que ações esses atores estão fazendo. A gente viu em questão de cursos, eventos, programas e projetos relacionados a empreendedorismo e inovação. E o nosso outro passo foi também ver o que eles estão fazendo em relação a patentes, marcas, se tem indicação geográfica no estado. Também em questão de ranqueamento, a gente pôde perceber que os atores mais participantes, né, do ecossistema sergipano são as universidades, né? A UNIT tem muita participação, que é uma universidade particular daqui do estado. A Universidade Federal de Sergipe tem muita coisa relacionada à parceria com empresas. A gente também tem a questão do Instituto Federal de Sergipe, que também é muito forte em relação a essa questão de patenteamento, né, de vários produtos. Até mesmo nesse momento de pandemia, eles tiveram vários projetos envolvendo para
para criar máscara, para criar essa parte de álcool em gel, assim como também a Universidade Federal de Sergipe. E nosso último passo foi mesmo fazer o ranqueamento. Quais são os municípios mais inovadores de Sergipe? É claro que a gente já sabia um pouco que daria Aracaju, São Cristóvão, a Grande Aracaju, exatamente por a gente ter concentrado aqui praticamente tudo de inovação. A gente tem o Parque Tecnológico em São Cristóvão, a gente tem aqui em Sergipe a UNIT com Centro de Inovação, tem o Instituto Federal de Sergipe, que também tem Núcleo de Inovação Tecnológica, que trabalha muito com inovação. A gente tem assim uma participação muito grande do SEBRAE, oferecendo vários cursos e capacitações para os empreendedores. Então, a gente fez realmente esse mapeamento, ver o que tem no Estado de potencialidade em relação a esses atores e também ver a questão dos gargalos, né? O que está faltando em Sergipe, né? Por exemplo, a gente vê que a gente precisa de uma base para conhecer melhor esses serviços. Por exemplo, quais advogados aqui de Sergipe pode fazer para você um registro de uma marca, um depósito de uma patente? Quais escritórios de contabilidade entendem o que é ser uma startup? Então, é basicamente isso, a gente fazer esse mapeamento para a gente conhecer mais sobre o ecossistema de inovação em Sergipe e, a partir dessa validação, a gente partir para o Nordeste e também para o Brasil, a nível nacional, e depois em outros países. E essa questão que a Amanda está trazendo é importante que a gente perceba um detalhe que eu acho que vem um pouco da teoria, né? Um pouco da nossa teoria mesmo. Porque, assim, o que é um ecossistema de empreendedorismo e inovação? Isso é uma coisa importante, assim. Um ecossistema de inovação, ele é uma grande teia onde a gente vai ter grandes redes funcionando lá dentro. Né? Que essa é uma perspectiva importante, porque, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil teias que são teias e redes conhecidíssimas. Né? CDL é uma grande rede, né? O CJE é uma rede importante, a Associação Comercial do Sergipe é uma rede importante, a BNI, que é uma rede que está se formando também, são redes importantes. O ecossistema é a união de todas as redes. Então, perceba a grandiosidade do que a gente está falando. A gente está falando de redes que se conectam em uma coisa maior que é o ecossistema de empreendedorismo e inovação. Então, é uma teia, é uma grande rede. Esse conceito de ecossistema de inovação e empreendedorismo é um conceito que se discute desde a década de 1990, né, quando o Moore ele traz a perspectiva desse conceito de ecossistema de negócios. A gente percebe que, pegando o ecossistema sergipano e fazendo essa análise que a Amanda trouxe, né, a professora Iracema participou disso também, né, que é uma professora do programa de pós-graduação em Ciência da Propriedade Intelectual, eu estive junto dessa pesquisa também. Nós fomos mapeando, dentro dos 75 municípios, atores que não são atores tão comuns, né, que a gente vai vendo assim, caramba, esse ator é um ator que tem relevância nacional? Não, mas ele vai ter relevância em Amparo do São Francisco. Né? Você trouxe a perspectiva da representação geográfica, né? Da indicação geográfica. Sim. A gente pega, por exemplo, Divina Pastora. Né? A gente tem lá uma indicação geográfica sergipana, né? Que é a renda irlandesa, importantíssima. Né? Como é que a gente pode ajudar o município de Divina Pastora? A gente vai começar do artesanato. Pensando assim nessa lógica. A gente vai começar em Santana do São Francisco, do artesanato. A gente vai pensar em Pirambu. Pirambu tem a ver com turismo. Quem são os atores que estão envolvidos nesse ambiente? Né? E aí tem muito a ver, Amanda, das nossas duas linhas no LEI, que são muito claras. Uma é a linha do Brasil profundo, que é a linha do Brasil afastado das capitais. São as cidades do interior. Né? No caso específico, a gente trabalhou muito aqui nesse mapeamento com 75 municípios, mas nós já estamos fazendo pesquisas na microrregião geográfica, que agora a gente chama de região geográfica imediata de Propiá, há muitos anos. Né? Então, a gente está falando de Telha, Amparo do São Francisco, Neópolis, Santana do São Francisco, cidades que estão relativamente afastadas da capital e que elas têm necessidades. Né, os atores dessas cidades, os empreendedores dessas cidades, a prefeitura dessas cidades, o que é que eles estão desenvolvendo, o que é que eles têm de ações interessantes. E, por outro lado, dentro do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação, nós temos a linha, que é a linha das capitais, da Grande Aracaju. Eu entreguei ontem, na verdade, 1º de maio,
uma pesquisa de bolsa de pós-doutorado PQ, né, que a gente chama, que é Bolsa de Pesquisa Produtividade, PQ2, onde eu investiguei os empreendedores da Grande Aracaju. Aí a gente tem empreendedor de São Cristóvão, de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, e esses empreendedores eles têm dificuldades. E alguns atores os auxiliam mais. E aí entram esses atores que a gente está falando, que são os mais conhecidos. Universidade de Tiradentes, Universidade Federal do Sergipe, CDL, a Fé Comércio. Né? São atores fundamentalmente importantes, parque tecnológico, incubadora, né? E, ao mesmo tempo, a gente sente que, no Brasil profundo, esses atores eles têm a sua relevância também. Né? E aí você vai ter uma universidade que tem um EAD, numa cidade como essa, afastada da capital, que aquele EAD é um EAD importantíssimo, é lá onde as pessoas se desenvolvem, elas estudam. Né? Então, é um pouco disso também. E eu acho, Amanda, que a gente tem que trazer também um pouco da perspectiva da lei da inovação, né? Essa mudança que a gente tem, esses marcos aí importantes também. Né? Sim, acho que é muito importante falar da lei de inovação. Né? A primeira lei de inovação aqui no Brasil foi em 2004, sendo que em outros países, leis de inovação já começaram a existir desde a década de 80. Né? Então, chegou, assim, vários anos atrasados. Essa primeira lei, ela tinha, né, esse objetivo de, principalmente, falar sobre essa parte de propriedade intelectual. Como é que se daria essa divisão entre as pessoas envolvidas nas patentes? Por exemplo, a universidade tem que participação? Os pesquisadores têm qual participação dentro disso, da produção intelectual, de produtos, serviços que são patenteados? E o novo marco, né, de ciência e tecnologia, ele abre mais para essa questão de vamos fomentar mais ambientes de inovação, mais ambientes empreendedores e tentar desburocratizar algumas ações, porque a gente vê, né, que esse processo dentro da universidade é muito burocrático. Então, ela vem com essas questões. Como fazer para a gente ter mais parcerias? Como ter regras internas, normas internas, para que pessoas da sociedade, empresas, ou mesmo algum empreendedor independente possa utilizar laboratórios da universidade? Como também essa questão de conseguir financiamento, né? Nessa lei nova, no Marcos de Ciência e Tecnologia novo, eles falam sobre os nichos, né? Eles terem personalidade jurídica própria, diferente da universidade, não ser ser mais autônoma em relação à universidade. Eles falam também sobre as fundações de pesquisa poderem dar esse apoio mais autônomo para as pessoas que querem fomentar mais esse empreendedorismo. Aí é muito importante a gente ver que, apesar da lei, a gente ainda está com dificuldade de implementação, porque a gente saiu de 2016 com um prazo para as universidades, né, para esses atores colocarem a lei, né, dentro das suas universidades, fazerem as políticas de inovação da universidade, só porque a gente teve no meio uma pandemia que também prejudicou essa questão, então a gente ainda não tem em todas as universidades uma política de inovação. A nossa também saiu recentemente, agora em 2022, a política de inovação da UFES, e essa nova política de inovação, ela tenta dar, por exemplo, mais tempo para o pesquisador poder trabalhar numa empresa, poder trabalhar no seu próprio projeto empresarial, tem essa questão de essa dedicação exclusiva dele, ele poder dividir melhor o tempo entre a sua pesquisa na universidade, as suas funções de ensino e estar dentro de uma empresa fazendo um projeto ou criar o seu próprio projeto de empreendedorismo. E também tem essa questão de também a gente, os pesquisadores agora, aqueles que usam muitos equipamentos, eles poderem ter facilidade na compra de equipamentos até mesmo fora do país, com a lei nova. Mas, mesmo assim, a gente ainda precisa de mais incentivos, principalmente incentivos financeiros, porque a gente precisa de programas como o Catalyse CT, que está possibilitando
os empreendedores científicos a botar seu projeto e começar a testar, a prototipar, como nessa fase que a gente está, que é de prototipagem. E depois, quem sabe, ou transferir a tecnologia, que é uma das opções quando a gente fala de uma universidade empreendedora, a gente tem como transferir conhecimento, seja por cursos, MBAs, que algumas empresas fazem parceria com a universidade para ter isso. A gente pode transferir a tecnologia através de licenciamento de patentes, ou a gente pode criar um spin-off para trabalhar essa marca, essa tecnologia, e depois vender, ou até mesmo se transformar numa grande empresa, né, num unicórnio, numa startup que gere realmente esses, digamos, empregos de alta qualidade, né? Sim, e aí você vê, né, a importância de a gente ter contadores especializados na inovação, advogados especializados na área de inovação, advogados especializados em registro de marcas e patentes, né? O quanto esse universo, que é o universo do ecossistema de inovação, né, que são vários atores, a gente está falando de anjos de investimento, anjos investidores, fundos de investimento, aceleradoras, parques tecnológicos, incubadoras de empresas, escritórios de coworking, empresas de consultoria, né, mentores, empresas de pesquisa. Então, são N atores que, quando eles estão dentro de um ambiente como o da Connect, que é um ambiente de conexão, eles vão poder fazer esse game acontecer de maneira mais tranquila, né? Porque, por exemplo, uma dificuldade que eu encontro nos meus alunos mesmos da graduação, né? Tem muitos alunos de graduação em empreendedorismo e no mestrado também profissional. A gente tem uma matéria de empreendedorismo e inovação no PPGCI, que é um programa de ciência da informação da UFES. Os alunos eles têm uma ideia, mas como vão colocar essa ideia em prática? E aí é preciso os atores. Onde é que esses atores estão? Eles estão dentro de um grupo no WhatsApp? Eles estão dentro de um grupo no Telegram? Como é que eu encontro essas pessoas? Quem é o contador que vai me ajudar a abrir essa organização, né? Será que ela vai ser uma empresa? Será que ela é um MEI? Será que é um ME? Será que eu já vou abrir um EPP? Será que seria melhor ser uma cooperativa ou então uma associação sem fins lucrativos, né? Que no Brasil a gente chama muito de organização não governamental, que é lá a minha área inicial, né? Onde eu comecei trabalhando com movimentos sociais não organizados, depois organizados. Que figura jurídica, né? Quem me ajuda como advogado nesse processo, né? Quem são os especialistas que vão me ajudar nesse processo? Então, a Connect ela vem muito com esse objetivo, de tentar conectar esses atores em uma só ambiência. Uma coisa importante, que aí eu queria dar uma reforçada na pesquisa, né? Sempre eu gosto de falar dessa importância da pesquisa acadêmica. Foi a pesquisa acadêmica que trouxe a Connect, né? E é importante reforçar isso, que a Connect é uma marca registrada pela Universidade Federal de Sergipe, né? A gente tem o registro, faltou até o Rzinho aí, mas é uma marca que ela se conecta, na verdade, a partir de uma pesquisa científica. Santa Catarina, Paraná. A gente está falando de Rio Grande do Sul. A gente está falando de ambientes de inovação extremamente desenvolvidos, né, que tem dentro dos rankings de desenvolvimento muito alto, e lá, nesses espaços, conversando com CJE desses locais, com associações comerciais, com CDLs, Sindlojas, Federação do Comércio, parques tecnológicos, universidades, aí eu estou falando da Unicinos, da PUC do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Federal de Santa Catarina, eles dizem o mesmo problema. Eles dizem, não existe ambiente de conexão, existem ambiências de conexão, ou seja, existem grupos no WhatsApp espalhados, existem grupos no Telegram espalhados, tem arquivos aí soltos no Google Drive, mas onde é que está verdadeiramente esse ambiente onde eu posso encontrar cada um dos atores? E esses atores terem um ranqueamento. Por exemplo, quem é o advogado ou advogada, quem é o melhor escritório de contabilidade de Sergipe que está melhor ranqueado? Não sei. Eu não sei qual é o melhor escritório de Santa Catarina, né? Quem avalia isso? O Google. Pode estar avaliado no Google, ele pode estar avaliado no Get Ninjas, por exemplo, dando exemplos aqui hipotéticos. E a gente quer fazer com que a Connect seja esse ambiente onde esses atores do ecossistema de inovação eles se encontrem e que a gente possa dar nesse ambiente a certeza de que ou pelo menos um indício de que aquele profissional, né, ele é bom. Então, um programador, um desenvolvedor, alguém na área de design gráfico, alguém que entenda de publicidade e propaganda, que alguém que consiga fazer um podcast como esse. Quem é o melhor fornecedor, né, dentro desse espaço que é o Connect? Como é que surge isso?
a partir de uma lacuna que a própria academia nos ajudou a entender isso. Foi uma pesquisa científica, conversando, entrevistando essas pessoas que a gente foi percebendo isso. Essa pesquisa foi feita em Sergipe também, né? A professora Iracema esteve muito envolvida nesse processo. E aí, nesse mapeamento, traga um pouco aí do que você viu assim, nesse mapeamento, que acho que é bacana. Assim, esse mapeamento que a gente. Que ator, assim, você lembra? Você falou, esse ator não sabia que esse ator participava e que tinha força. Você lembra de Então, algum a assim? gente tem um projeto, né, que são em várias cidades, e a Fundação Telefônica Viva ela faz um projeto com as prefeituras municipais e junto com ONGs dos municípios para fazer esse letramento digital, falar sobre educação digital para as crianças, para os professores. Então, eles têm muitos projetos relacionados a isso. Como o professor das escolas municipais, escolas estaduais, podem inovar. Então, acho que é bem interessante assim saber que uma instituição internacional está dentro do ecossistema fazendo parcerias com as prefeituras. Sim, e aí você vê, né, a importância da iniciativa pública, né, nas 3 esferas no Brasil, federal, municipal e estadual. A importância de, por exemplo, de fundações, a Fundação Bradesco, ela é citada, né? A gente vai ver lá em Propiá, tem uma força. A gente vai percebendo também nesse processo aí a importância do regionalismo também. E aí vem outra linha teórica, que são os ecossistemas regionais, né? Então a gente tem, por exemplo, em Sergipe, força muito grande, né? Em Itabaiana, que é um ecossistema regional, que ele tem vida própria, né? Você tem uma Universidade de Tiradentes lá, em Itabaiana, você tem a Universidade Federal do Sergipe, você tem Nossa Senhora da Glória, você tem Lagarto, ou seja, aí já vem um pouco novamente da teoria, né? Você tem um ecossistema de inovação, esse ecossistema de inovação ele se subdivide em ecossistemas regionais. Cada um desses ecossistemas regionais, e aí você vai ter, por exemplo, as regionais do Sebrae. Né? Onde é que o Sebrae está nas regionais? Propiá, ele está em Lagarto, ele está em Nossa Senhora da Glória, ele está em Estância, né? Que são os locais onde a gente vai tendo forças, né? Outras forças que são muito importantes para aquelas localidades. Né? Então, você tem um estado como o Sergipe, que é um estado pequeno, né? O menor estado do Brasil, 75 municípios, com diversos ecossistemas regionais que têm a sua força, que têm a sua relevância também. Né? E tem um grande ecossistema que seria o da Grande Aracaju. Sim. E aí você vai ter você vai ter Nossa Senhora do Socorro, vai ter São Cristóvão, a cidade da Barra dos Coqueiros, né, com energia eólica e uma série de outras ações, e Aracaju. Né? A Universidade Federal do Sergipe, São Cristóvão, a Universidade de Tiradentes com muita força aqui em Aracaju, né? E outros atores aí espalhados ao redor da cidade e do estado de Sergipe. E aí a importância do ranking. Né? Se quiser falar um pouquinho mais do ranking, eu acho que é bacana, porque esse ranking, só para vocês entenderem, e eu acho que é importante a gente pensar nisso também, esse ranking está sendo validado em Sergipe para que a gente consiga aplicar esse ranking em outros locais. Não é o primeiro ranking de empreendedorismo e de ecossistema de inovação, já existem outros rankings, a gente está trazendo uma nova metodologia, na verdade, né? Nesse aspecto. Sim, sim. A gente percebe, né, que a Grande Aracaju ela sai na frente exatamente por ter concentrado várias pessoas do ecossistema, né? Porque basicamente concentra muito aqui em Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, porque também tem essa questão de ter muitas empresas, né? Empresas grandes, por exemplo, aqui em Aracaju a gente vai ter Petrobras, a gente vai ter Petrobras também em alguns interiores, mas aqui vai ter uma grande força com a Petrobras, que inclusive faz muitos projetos com universidades. Com a Universidade Federal de Sergipe, ela tem diversos projetos relacionados às engenharias, engenharia de pesca, engenharia química, a própria engenharia de petróleo e gás, que tem o NUPEG, né, um centro que também tem muita colaboração com a Petrobras. Inclusive, eu fiz uma pesquisa sobre isso, sobre essa interação universidade, empresa, governo, falando dos projetos que a UFES tem com a Petrobras. E a gente percebe muito que os pesquisadores falam, né? Os pesquisadores falam e também o representante da Petrobras falou sobre essa burocracia, e também uma outra coisa que ele falou foi a dificuldade de linguagem objetivo entre a universidade e a empresa. Por exemplo, eles faziam, né, essas rodadas de negócios passando para a universidade, olha, eu estou com uma demanda aqui para fazer um mapeamento da costa
a parte de costeira de Aracaju, né? Essa parte das praias, para saber mais sobre o solo, sobre essa questão da água, da profundidade para os projetos da Petrobras. Quem pode, dos pesquisadores, ofertar isso? Aí eles falam que tem essa dificuldade de passar a demanda tecnológica e a resposta do pesquisador. Sim, a teoria tem essa dificuldade de eles se relacionarem. Por isso que é muito necessário, como a gente vem na Connect também com uma parte de capacitação, empreendedorismo e inovação, é muito importante que os pesquisadores entendam mais sobre empreendedorismo e inovação para eles poderem também dialogar com essas empresas. Porque vai ficar cada vez mais difícil conseguir dinheiro público na questão de bolsas de pesquisa, investimento de editais. Então, o pesquisador vai precisar sair um pouco da universidade para buscar esses investimentos com empresas. Então, ele tem que aprender pelo menos o mínimo sobre empreendedorismo, inovação e propriedade intelectual para poder dialogar com essas pessoas. Por isso que é extremamente importante esses temas de liderança e comunicação para os cientistas que querem empreender ou, pelo menos, querem que seu projeto tenha a transferência de tecnologia para o mercado. Sim, é difícil, né, para um pesquisador, por exemplo, entender termos que são termos muito comuns no mundo da inovação. Por exemplo, o que é pivotar um negócio? Né? Se você perguntar, por exemplo, para 10 cientistas, 9 não vão saber o que é pivotagem. Eles não têm a menor noção do que é pivotar um negócio. E é um ambiente que é um ambiente novo para a academia. Né? E eu acho que essa é a proposta principal da Connect, né? Tentar traduzir o que a academia precisa entender e também traduzir para o mercado o que a academia entrega. Porque eu acho que existe uma miopia, e aí eu estou me lembrando agora de um texto Miopia em Marketing, do Levy, que é um texto clássico, assim, década de 60, eu acho, que ele fala isso. Eu acho que tanto o mercado é míope para a academia, como a academia é míope para o mercado também. Ninguém está se enxergando. Né? Ninguém está se enxergando direito. Então, como a academia também não entende o que é que o mercado quer, o mercado também não consegue entender como a academia pode ajudar. Então, é para isso que existe a Connect, para conectar esses dois mundos. Né? E aí tem a ver com a perspectiva da tríplice hélice, tem a perspectiva da quádrupla hélice, da quíntupla hélice. Né? A gente recentemente estava discutindo até um texto, eu até publicado esse texto é de um pesquisador da Universidade Federal do Paraná, ou é a Universidade Tecnológica do Paraná, talvez eu esteja enganado agora exatamente qual é, mas ele fala sobre a sextupla hélice, né? Que seria o quê? Academia, indústria, o mercado, a área ambiental, né? E ele vai trabalhando com outras perspectivas. Sim. E aí eu acho que tem muito a ver com inovação e tem a ver muito com inovação aberta, né? Que é muito isso. Por exemplo, quais são as demandas que o mercado precisa? Como é que a academia pode ajudar nesse processo? Né? O que é inovação? Que é uma outra discussão que a gente tem muitas vezes. Né? Por exemplo, inovar, se a gente for pensar em inovação verdadeiramente, a gente está falando de... Eu estou pegando agora o Manual de Oslo, estou pegando a OSDE, eu estou falando de inovação no produto, eu posso inovar no processo, eu posso inovar mudando uma mentalidade de liderança, eu estou mudando o processo, eu estou mudando produto, eu estou mudando marketing, eu posso inovar no nicho de mercado. Sim. Tem muito a ver com isso que a gente chama, muitas vezes a gente chama até de maneira equivocada, né? A inovação disruptiva. Né? A inovação disruptiva ela tem muito a ver com nicho. Eu estou entregando para um nicho que não foi bem atendido uma solução que esse nicho não conseguiria comprar. Né? Eu estou pensando agora no Yunus, por exemplo, né? Quando ele vai oferecer a proposta da condição de financiamento para um grupo de pessoas que jamais teria condição de financiamento. Né? Quando eu dou, por exemplo, uma conta do Nubank para alguém, né? Pensando assim, uma conta digital para alguém que não teria como abrir uma conta em um local convencional, né? Que não poderia abrir no Banco do Brasil, não poderia abrir no Santander ou em um banco qualquer desse, eu estou fazendo inovação. Eu estou levando para essas pessoas alguma coisa que eles não são capazes. E aí entra a perspectiva da inovação social, né, Amanda? Que eu acho que é importante também. E essa preocupação também com o ambiente. Né? A tecnologia social tem muito essa preocupação com o ambiente. E é um pouco do que a gente faz, na verdade. Né? Eu acho que era legal também você falar um pouco da sua
experiência, assim, graduação, mestrado, doutorado? Porque você é alguém que fez uma sequência, né, sempre voltada para essa área, né? Falar um pouquinho das suas pesquisas aí. Sim, como eu falei, né, eu comecei pesquisando sobre parques tecnológicos na iniciação científica e eu fui fazer entrevista lá no parque tecnológico, né, com o presidente, e a gente viu, né, a questão, como funcionava o parque tecnológico, o que é que tinha nele, em questão de biofábricas, a parceria que ele tinha, assim, com a parte de petróleo e gás, exatamente por ter a Petrobras aqui no estado, a questão das biofábricas, né, a produção de sementes, cultivares, que é uma questão também de propriedade intelectual. Essas cultivares são dadas, né, para os agricultores, para ter uma melhor plantação, melhorar a agricultura de algum modo. E aí, prosseguindo, aí foi a outra pesquisa sobre a interação universidade-empresa, que a gente fez na Petrobras, os projetos da Petrobras com a UFES. E o próximo tema foi mais, né, sobre centros de empreendedorismo. O que seria esse centro de empreendedorismo? Geralmente eles são da universidade, né, surgindo nas universidades norte-americanas. Esses centros geralmente são financiados com doações de ex-alunos, que é uma coisa que a gente não está acostumada no Brasil, mas geralmente esses grandes centros de inovação, centros de empreendedorismo e pesquisas nos Estados Unidos, ela é financiada uma parte pelo governo, uma parte por empresas e uma parte também por doações de ex-alunos dessa universidade, que eles continuam dentro da universidade através desses centros e também dando mentorias. Eles dão mentorias de empreendedorismo, de inovação. Alguns desses empreendedores, até mesmo quando eles acabam, né, finalizam seus negócios, eles se empregam dentro das universidades como professores, porque, diferente daqui, que a gente tem essa questão de graduação, mestrado, doutorado, lá eles dão muito valor a essa experiência empreendedora daquele profissional. Então, muitos professores acabam lá dando aulas e fomentando esse empreendedorismo. Inclusive, muitos diretores de centros de empreendedorismo tinham essa experiência empreendedora anterior. E dentro desses centros de empreendedorismo, a gente vai ter pesquisa em empreendedorismo, a gente vai ter educação empreendedora para os alunos, para os funcionários, multisserviços, né, para a comunidade. Vamos ter competições de planos de negócios que geralmente eles dão $100 mil na competição. Tem competições nacionais entre universidades. Tem também a questão do centro de empreendedorismo, ele está muito próximo ou até mesmo dentro da mesma estrutura das agências de inovação ou núcleos de inovações tecnológicas. Lá eles chamam mais de centros de transferência de tecnologia. São nomenclaturas diferentes para a mesma coisa, e esses centros são bem unidos com centros de empreendedorismo. Então, a gente tem a questão de fomentar o empreendedorismo dentro da universidade com educação empreendedora, com capacitação para os alunos. Eles são mentorados por pessoas da comunidade que são empreendedores ou são profissionais de grandes empresas, porque nos Estados Unidos a gente tem essa questão de empresas estarem muito próximas à universidade, que é uma questão de uma matéria muito estudada, que é a geografia da inovação, que seria exatamente isso, né, de um local, né, como o Vale do Silício, por exemplo, ter essa interseção, né, universidade, empresas, comunidade, uma comunidade inovadora, junto para fomentar diversos negócios, fomentar as pesquisas da universidade, que muitas dessas pesquisas vão para essas empresas, ou por spin-offs acadêmicos dos professores, ou por transferência de tecnologia mesmo. Então, é bem interessante essa parte do centro de empreendedorismo. E a gente tem, assim, uma coisa que no Brasil, nas minhas pesquisas, eu percebo que as disciplinas de empreendedorismo, porque geralmente nem todas as universidades vão ter um centro de empreendedorismo, é muito isolado. Então, a gente tem disciplinas de empreendedorismo muito pontuais, por exemplo, em cursos de administração, às vezes de economia, um outro curso de engenharia tem algum curso de empreendedorismo, mas não é para toda a universidade. Então, esses programas de empreendedorismo, centros de empreendedorismo, departamento de empreendedorismo, ele meio que supre isso de dar mais atenção a essa educação empreendedora. É uma educação que os alunos vão usar não só para empreender, mas eles podem usar mesmo para fazer projetos mais inovadores dentro do que ele for trabalhar, se ele vai trabalhar como consultor, numa empresa privada, numa empresa pública.
Então, acho que é uma questão bem importante. O nosso Centro de Empreendedorismo da Universidade Federal de Sergipe, ele foi com recurso do SEBRAE, num programa de educação empreendedora. E é bem legal porque está fomentando mais essas ideias de empreendedorismo na universidade, com cursos, com eventos, e também a gente tem a atuação também da Agência de Inovação Agit, na antiga Sintec, que ela também fornece muitos cursos sobre essa parte de patentes, de marcas, de propriedade intelectual, junto com a regional daqui do NPI, né, o Hélio, eles estão com um programa de Minha Primeira Patente, que é para alunos, pesquisadores da universidade aprenderem a redigir sua primeira patente. E tem alguns outros programas que a Universidade Federal agora está tendo de fomento a esse empreendedorismo. Tem alguns programas como Inova TCC, né? Para, se você tem uma ideia do seu TCC, gerar um produto, um processo, um serviço, aí você pode inscrever seu projeto e recebe bolsa por alguns meses para desenvolver isso. Tem o Inova Pós, que é a mesma ideia, só que para pós-graduação. Tem o My Day, que é o mestrado acadêmico de inovação e o doutorado acadêmico de inovação, que já é com uma agência federal, que é a CAPES, né? CAPES CNPq, que vamos ter uma empresa que tem uma solicitação, né, precisa de ajuda com algo, um produto, um serviço, e a gente vai ter um mestrando, um doutorando, ajudando aquela empresa no projeto. E esse projeto já pode ser usado para ele defender, né? Ele vai ter um projeto já mais aplicado. Sim, e aí entra uma questão que eu acho que é fundamental, e aí tem muito a ver com a nossa perspectiva, assim, com o nosso propósito da Connect, é criar pesquisas que tem, no final das contas, uma transferência social. Ela tem realmente uma importância social. Isso é um ponto-chave assim, para a gente pensar, porque é muito disso que você está dizendo, né? É um problema que é um problema real, é uma dor real, né? Que ela vai ser resolvida a partir daquela pesquisa acadêmica. Importantíssimo isso, né? É importantíssimo também a gente pensar dentro dessa lógica que você trouxe, né? Dessa quantidade de experiência que você foi desenvolvendo, né? E de você chegar agora a CEO, né? Dentro dessa perspectiva, né? Assim, como é que você se enxerga enquanto uma cientista empreendedora, né? Que seu canal hoje é esse, né? Seu perfil no Instagram é de cientista empreendedora. Como é que você se enxerga assim? De uma aluna de graduação, aluna de C, né? Que você foi em iniciação científica, mestranda, doutoranda e agora alguém quer empreender, né? E aí eu acho que é importante também a gente lembrar da importância do Catalisa também nesse processo, né? Porque o Catalisa nos capacitou. É real isso, né? É o primeiro grande edital que a gente vai ter no Brasil, onde a proposta do edital é verdadeiramente fazer com que cientistas se transformem em empreendedores, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho do Catalisa 1, Catalisa 2, né? A gente já está na segunda fase dele. Essa marca Connect, ela surge na época do Catalisa 1, a gente agora no Catalisa 2, estamos na semana final agora, né? de entrega dos relatórios, que é esse mapeamento, que é esse ranking e que vai ser futuramente esse produto, que é o produto de conexão, que é a plataforma de conexão, que vem de uma segunda tese doutoral minha, mas eu queria que você falasse um pouco do Catalisa 1 e do Catalisa 2, o que você viveu, assim, e que ele transformou em cientista empreendedora, digamos assim. Nossa, acho que começar falando sobre o que é ser cientista. Eu acho que o cientista é um ser muito curioso, é um ser que gosta de testar hipóteses para achar soluções de problemas. Aí a gente chega no empreendedorismo e é uma coisa que a gente sai de um espaço controlado, que a gente está controlando a pesquisa, para um ambiente de mais risco, de coisas que a gente não conhece, de coisas que a gente precisa se capacitar a conseguir ser um líder, a conseguir comunicar melhor o que você está falando, a também resolver conflitos, porque você vai ter uma parte que você vai ter pessoas relacionadas à parte de universidade, de ciência, e você vai ter que conviver também com outras pessoas que são empreendedores, que são investidores. Então, você tem que ouvir os dois lados, né? Você tem que ouvir a parte de ciência, mas também olhar para o mercado. Você tem que ter uma visão mais geral. Você não pode analisar mais detalhadamente. Você não pode só ser especialista em algo. Você tem que ter uma visão mais ampla para enxergar esse mundo empresarial. E você tem que entender um pouquinho de cada coisa da empresa para poder
conversar com todo mundo, entender todo mundo e tomar as melhores decisões para a empresa. E eu acho que o Catalisa vem nesse sentido muito importante, porque no primeiro momento foram 1.000 pesquisas, né? 1.000 pesquisadores inscreveram suas pesquisas. Fomos para uma capacitação em empreendedorismo. Eu acho que por a gente já ser de uma área que estuda muito sobre empreendedorismo, inovação, propriedade intelectual, os conceitos que eles trouxeram, as ferramentas que eles trouxeram, não era uma coisa que a gente não conhecia. A gente conhecia muito dos conceitos, a parte também de propriedade intelectual que teve, a gente já conhecia os conceitos por vir de um mestrado e um doutorado em ciência da propriedade intelectual, mas isso foi muito importante para doutores, principalmente em áreas muito técnicas, que não sabiam de conceitos, que aprenderam tudo ali no Catalisa, essa questão de empreendedorismo, né? Como fazer realmente isso, como utilizar essas ferramentas para, por exemplo, desenvolver um modelo de negócio. Sim, e eu penso também, né, na nossa trajetória nessa nossa jornada, né, a importância também da nossa incubação, né, acho que a pré-incubação também é um momento importante aí, e aí se puder falar um pouquinho da perspectiva da UNB, né, como é que foi isso daí, foi legal também. Sim, a gente fez um outro processo seletivo para um programa que é do Ministério de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, com a Amprotec e o Sebrae, que é o programa Ideia Z, que faz parte de um programa maior que se chama Inovativa, que tem vários programas para fomentar o empreendedorismo. O Ideia Z é o programa inicial, que é exatamente para você começar a validar a sua ideia, e depois a gente tem outros programas do Inovativa para quem está mais avançado em questão de validação, tração do negócio. E a gente passou 10 semanas, né, com mentores da CDT-UNB, né, da Universidade de Brasília, vendo vários temas, principalmente temas, porque como a nossa perspectiva da Connect é a questão de conectar pessoas, a gente tem essa questão mais social, mais sustentável, de como não pensar só na parte econômica, mas pensar também nessa parte social e ambiental, essa questão da sustentabilidade da empresa. Então, a gente trabalhou vários temas relacionados a o desenvolvimento sustentável, né, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, que acho que agora vai começar mais a todos os negócios eles pensarem mais nesses objetivos. Não vai ter nenhuma empresa que não tenha um objetivo concreto. Por exemplo, o nosso da Connect é exatamente trabalho decente econômico, que é essa questão de promover a inovação, e também a questão das indústrias, que é exatamente fomentar essas pesquisas científicas, como trazer essas pesquisas científicas para o mercado. Sim, e não é um processo tão simples, né? E a gente enfrenta muito isso. Você falando sobre a questão do empreendedorismo não ser uma disciplina de vários cursos, né? É engraçado. Nosso curso lá na Universidade Federal, Publicidade e Propaganda, a gente tem a disciplina de empreendedorismo desde 2016. Ao longo dessa disciplina que eu vou ministrando, eu já tive alunos de quase todos os cursos da universidade, né? Então, por exemplo, vem gente da UFES, de Lagarto fazer o curso, tem aluno de medicina, de direito, de fonoaudiologia, são alunos que eles querem empreender e eles querem, de alguma maneira, ter esse diálogo com o empreendedorismo. No mestrado profissional também a gente encontra isso, né? São alunos de diversos ambientes, assim, de diversas áreas, e que tem vontade de empreender. E se você for analisar, né, você trouxe uma perspectiva muito legal, né, das mentorias, né, desse modelo norte-americano, né, de o ex-aluno bancar, né, o processo. Né? Quantas grandes empresas sergipanas nasceram do ambiente, né, de um estudante da universidade, um engenheiro civil, um médico da universidade, um estudante de medicina, um estudante de direito, que criou um grande escritório de advocacia, que criou um grande escritório de contabilidade, né, que criou uma grande construtora, né, quantas vieram daí? E aí, o que a gente devolve para isso daí? Né? É muito essa perspectiva norte-americana, né, de caramba, se eu vivi aquela experiência naquela universidade, por que não devolver aquilo dali para fomentar novos empreendedores? Né? Empreendedores que talvez daqui a pouco forneçam um serviço para a minha própria empresa, né? Pensando nessa lógica aí desse braço da inovação aberta também. Então, assim, é um campo muito, muito vasto, né?
e que a gente, na Connect, na verdade, quer trazer um pouco dessa experiência, né? Trazer um pouco dessa vivência nos dois mundos, que é o mundo do empreendedorismo, né? Eu já venho nessa perspectiva também desde a minha graduação em publicidade, né? Eu trabalhei com marketing voltado para micro e pequenas empresas, marketing na internet. Em 2000, né, que foi quando eu defendi minha monografia, quase não existia livros falando sobre isso. No Brasil, marketing na internet para pequenas e médias empresas não era muito comum, né? E hoje a gente vê ainda, 2023, né, o quanto o empreendedorismo ainda é um assunto e é um tabu que ainda não se discute tanto no ambiente acadêmico. E eu acho que o Catalisa veio muito para trazer isso. O Catalisa ele tenta desmistificar um pouco esse processo e tentar apresentar de uma maneira mais leve o mundo do empreendedorismo, que não tem nenhuma leveza também, né, se a gente for analisar direito, porque você trouxe uma perspectiva aí que é muito interessante. O ambiente da pesquisa é um ambiente de concentrado, né, onde a gente diminui os riscos. E o ambiente do empreendedorismo é exatamente o contrário disso, né? Porque se a gente for até para a teoria do Blank, quando o Blank vai falar o que é uma startup, ele vai dizer que é um time, né, num ambiente de extrema incerteza. Então, na verdade, a mortalidade das startups é muito maior do que a mortalidade das empresas convencionais. Por quê? Porque as empresas convencionais têm modelos de negócios convencionais e já tem, basicamente, quem é o cliente. Ela não precisa se apresentar para o cliente, porque o cliente já sabe. Eu não preciso apresentar para ninguém o que é uma pizzaria. Né? Todo mundo sabe o que é uma pizzaria. Eu não preciso apresentar para alguém o que é uma churrascaria. Mas o que é Connect, ninguém consegue entender. É difícil você apresentar o que é um produto, o que é uma startup, o que é um spin-off. Aí entram, na verdade, a necessidade de termos especialistas, né? Contadores especializados nesse tipo de modelo de negócio, advogados especializados nisso, agência de publicidade, assessoria de comunicação, empresas de audiovisual, podcasts como esse, né? Espaços onde a gente possa ter, na verdade, pessoas que a gente sabe que essas pessoas nos auxiliarão na formação desses produtos tecnológicos, disruptivos talvez, né? Sociais, ambientais e tudo mais, né? Então é um pouco do que é a proposta da Connect, né? Eu acho que é muito isso que a gente quer trazer, de alguma maneira, para a sociedade, essa transferência tecnológica, essa transferência social, que é muito importante. Ao longo dessas nossas pesquisas, eu queria falar também um pouco das que a gente vem desenvolvendo lá no Lei, né? Tem movimentos que são movimentos organizados, tá? Que no primeiro momento não se transformam em personalidade jurídica, mas que tem uma relevância muito grande. Por exemplo, o Caju Valley, né? É um movimento que eu estudei esse movimento em 2015, 2016, 2017. A gente publicou até um livro, eu e a professora Iracema, né, que já foi citado aqui algumas vezes, onde a gente estudou esse movimento, que é um movimento que naquele momento ele não tinha, vamos dizer assim, uma organização, uma personalidade jurídica, mas que ele tinha uma relevância. Por quê? Porque nesses encontros, e aí volta a questão dos eventos, né? Nesses encontros, esses atores se encontravam e acontecia nesses espaços conexões. Existiam momentos de conexão. A ideia do Connect é que esse momento de conexão ele se sustente, ele continue, né? Mas esse movimento social foi importante, movimento social organizado. Hoje você tem uma associação de startups em Sergipe, né? Existe já um movimento que já se transforma na personalidade jurídica. Você tem, por exemplo, dentro dessa lógica, 2019, 2020, 2021 e 2022, nós fazemos essa pesquisa. Aí aumentamos esse leque para poder entender o que é um ecossistema de inovação, porque aí não é o Caju Valley apenas, é o Caju Valley e aí vem os outros atores. Fundação de Apoio à Pesquisa de Sergipe, né, que tem 2 editais importantes, que é o Tecnova e o Centelha. Né? Centelha 1 e Centelha 2. Você poderia até falar um pouquinho sobre o Centelha 2, né, que você também está com esse projeto, eu estou envolvido também no projeto, mas era legal você falar porque você está lá como coordenadora desse projeto que a gente lançou. Ficamos em quarta excedente, né, na verdade, num projeto, né, mas se puder falar um pouquinho aí, seria legal também. Então, no Centelha 2, a gente entrou com uma perspectiva da Connect mais em relação à capacitação do ecossistema, porque a gente entende que tem muitos gargalos, muitos obstáculos, né, nesse entendimento, né, do que é empreendedorismo, do que é inovação, do que é propriedade intelectual, e a gente vê essa questão de que dentro desses ecossistemas é necessário capacitação, é necessário que as pessoas que são, às vezes, têm a ideia, vai para dentro de uma incubadora, dentro de um parque tecnológico,
e vai muito técnico, eles precisam de capacitação em diversas áreas. E dentro desses ambientes, ela pode também ter essa possibilidade de alguns parques, eles têm aquela questão de programação, né? De espaços que ajudam nessa parte de fábricas de softwares, que ajudam eles nessa parte de software. Então, isso de capacitação a gente vê que era um dos gargalos, né, para os parques tecnológicos. Em uma pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, eles falaram sobre isso, de precisar saber quem são esses especialistas que podem dar a capacitação, que podem também oferecer o serviço para tentar diminuir esses gargalos para esses empreendedores. Como você falou, as startups morrem mais que uma empresa tradicional. Então, a ideia exatamente da parte educacional da Connect seria isso, né? Conscientizar o ecossistema, capacitar com esses temas, trazer temas novos sobre empreendedorismo, inovação, propriedade intelectual, discutir isso, né? Tornar mais fácil o entendimento das pessoas que não entendem esse mundo, como, de fato, eu consigo colocar minha ideia no mundo e vender ela. O que é que eu preciso para passar por isso? Eu preciso de alguma agência, tipo Anvisa, para dar alguma permissão? Eu preciso de um advogado para fazer um registro de marca? Eu preciso de um contador para me dizer qual a melhor personalidade jurídica para mim? Eu preciso de mentores, né? Essa questão de mentores empresariais, ou até mesmo mentores acadêmicos, porque às vezes temos pessoas que são empreendedoras, mas que precisam dessa parte de ciência, né? Que elas querem, na verdade, investir no negócio, elas querem a tecnologia e vender a tecnologia. Elas não sabem sobre a tecnologia, elas sabem mais sobre a questão de vendas. Então, acho que é essa a nossa questão com a parte de educação da Connect. Sim, eu estava vendo ontem, você me lembrou agora uma perspectiva, eu estava vendo ontem um vídeo do Flávio Augusto, né? Eu gosto muito das perspectivas dele, e ele comentando assim que ele já abriu 100 empresas, ele disse mais de 100 empresas, e ele não sabe como abrir uma empresa. Ele disse, eu não sei como abrir uma empresa, porque isso daí é função do meu contador, não é a minha função. Eu sou empreendedor, eu não sei abrir empresa. Quem sabe abrir empresa é o contador, quem sabe me dizer qual a melhor personalidade jurídica é o advogado. E minha função não é essa, minha função é fazer aquilo se transformar em vendável. Né? O Flávio Augusto fala isso há pouco tempo atrás, eu estava vendo um vídeo, então é um pouco isso. Né? Alguém tem ideia, eu sei criar a ideia, um pesquisador ele conseguiu alcançar aquele produto, mas como é que eu vou transformar esse produto em vendável? Né? Aí eu vou precisar de uma equipe, alguém que vai me dar suporte para trás. Né? Por que a gente vai buscar um contador? Justamente para resolver esses problemas. Por que eu vou buscar um advogado? Para resolver essas questões, na verdade, para tentar me colocar em menos problemas, vamos dizer assim. Né? Em um ambiente de extrema incerteza, eu vou diminuir os meus riscos. Mesmo assim, a gente tem que entender que eles existem. Né? Porque o mundo do empreendedorismo é um mundo do risco, é um mundo da incerteza. Né? E dentro de um modelo que é um modelo replicável, disruptivo, inovador, surge a Connect para tentar ajudar esses pesquisadores, essas pessoas que estão tentando de alguma maneira validar os seus modelos de negócio e ainda não encontram, né, os principais atores que vão auxiliar nesse processo. Tá? E você trouxe aí a perspectiva, a gente tem mais de 30 possíveis atores dentro de um ecossistema de inovação. Você vai ter parques tecnológicos, incubadoras, anjos investidores, empresas de contabilidade, vamos tentando lembrar, né? Agência de publicidade e propaganda, assessoria de comunicação, enfim, fábrica de software, que você trouxe como uma perspectiva também, está dentro desse mundo. Coworkings, aceleradoras, associações. Espaço makers também, né, para fazer prototipagem. Legal. E prototipagem fundamentalmente importante. Né? As associações sem fins lucrativos, mas que representam os empreendedores. Aí você tem Associação Comercial, CJE, Conselho de Jovens Empreendedores, CDL, Sindilojas, FEComércio, a Câmara ligada à tecnologia. Sim. Aí você tem a OAB criando
eu acho que, não sei se eles chamam de seccional, como é que eles chamam, mas ligado à inovação e ligado ao empreendedorismo. Sim. Eles chamam de diretoria, eu acho que é essa Sim. terminologia. Você pode ter no CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, uma área voltada para a inovação. Você pode ter no CRA, que é o Conselho Regional de Administração, uma área voltada para empreendedorismo e para inovação. Então, assim, olha a quantidade imensa do que é um ecossistema. E perceba, esse conceito, embora ele seja um conceito que eu acho até simples de ser explicado, alguém teve que teorizar sobre ele. Né? O Mu foi lá e criou, ele explicou o que é um ecossistema de inovação. Ele quis explicar, e aí é importante a gente perceber, que eu posso ter uma rede, mas que essa rede vai estar dentro de algo maior. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, Associação Comercial, CDL, CJL, são redes, BNI. Eu dei um exemplo agora que é uma rede que está muito forte aqui em Sergipe e em outros estados, né? E fora do Brasil também. E essas redes, na verdade, elas fazem parte de algo maior, que é o ecossistema de empreendedorismo e inovação, né? Que é, na verdade, o nosso objetivo, fazer com que esse ambiente de inovação, esse grande ambiente, esse grande sistema, se conecte a partir de um espaço que é uma plataforma de inovação e também, né, essa perspectiva de cursos voltados especificamente para essas necessidades, né, desses pesquisadores. Então, Amanda, você poderia falar um pouquinho assim de como é que é o seu perfil no Instagram, né, que o pessoal pode lhe encontrar também, depois eu vou falar do meu também. Certo. Eu acho que antes de falar um pouco sobre o perfil no Instagram, a gente poderia falar exatamente, eu acho que um dos pontos que você fala, a gente tem diversas redes, mas eu acho que um dos problemas, né, que a gente vê nas redes é a falta de informação. É uma falta, assim, a gente não consegue achar, apesar de a gente entra no Google e a gente pesquisa parques tecnológicos, aparecem vários parques tecnológicos, a gente tem algumas informações básicas, o parque tecnológico atua nessa área. A gente consegue, às vezes, algumas informações de empresas, a empresa tal está naquele parque, mas a gente não tem um lugar que concentre mais informações. Por exemplo, as informações meio que se perdem, como em grupos de WhatsApp. Marcamos um encontro, conversamos lá no encontro, mas que memória a gente tem desse encontro? A gente tem fotos, a gente tem um local que diz o que teve naquele encontro, a gente sabe quantas pessoas foram, a gente não tem um monitoramento dessas ações, dessas informações. E sem esse monitoramento das ações, a gente não consegue tomar decisões mais eficazes. A gente, às vezes, tem a sensação que a gente fica andando para trás, porque a gente fez o evento, mas aí a gente não tem a memória do evento. O que aconteceu no evento? Teve networking com pessoas, a gente trocou contatos. Como a gente faz, por exemplo, a gente viu uma palestra de alguém interessante, a gente consegue entrar em contato com ele. A gente tem aquela informação, porque agora a gente tem a facilidade, certo, de encontrar coisas pelo YouTube, porque a gente teve esse tempo de digitalização meio que forçada por causa da pandemia, então a gente encontra muita coisa na internet relacionada a isso, mas a gente não tem um local que procure, um local que reúna essas coisas de um modo que a gente ache de forma mais simples, e também a gente não consegue visualizar o todo, né? O que tem no ecossistema de Sergipe? Eu tenho um parque tecnológico, eu tenho uma aceleradora tal. Como é que eu entro em contato? Com quais pessoas eu deveria falar sobre a minha área? Como eu faço para encontrar advogados, projetos? A gente não tem essa questão de informações guardadas. Fica meio assim, como você disse, isolado. Um grupo tem uma informação, por exemplo, Caju Valley, informação sobre as startups que frequentam o Caju Valley. Aí a gente tem associações nacionais, a Startups, por exemplo. Ela tem algumas informações sobre startups, mas aí a gente não tem um local que a gente consiga ver tudo, né? Sim. Consiga ver tudo de mapeamento. E é importante isso que você está falando, muito legal essas lembranças aí. Primeiro, assim, aí eu vou pegando as falas, né, durante a pesquisa, né, que é a pesquisa que origina a plataforma. Regimp, que é a Rede Gaúcha de Parques Incubadoras. Um depoimento que eu vi lá foi o seguinte, na verdade, no máximo que a gente tem é uma ata. Percebe? A reunião gerou uma ata. Mas quem lê a ata? Entendeu? O que a ata representa? A ata é uma formalização apenas, né, é uma documentação, né, que tem uma formalização jurídica, que aconteceu aquilo dali. Mas a ata não representa a conexão. A ata, ela é simplificada, ela não vai dizer exatamente o que você está dizendo, né? O que aconteceu naquele lugar? Aí se espalha, né, diversos grupos,
né? Esses grupos têm memória. Às vezes você começa algo que lá atrás já se começou, já existe alguma coisa. Onde é que está isso? Está num Google Drive qualquer, está num Dropbox qualquer. Isso está dentro de algum Trello, né? Está dentro do Todoist, está dentro do Evernote. Onde é que está isso daí? Né? A gente não consegue ter esse link. Isso daí foi muito comum. E outra coisa que me chamou muita atenção, e aí a gente tem que voltar um pouco para a teoria, né? O Mu, ele fala disso também, né? O James Mu, ele fala sobre a importância dos líderes, né? As lideranças, quem são as pessoas. O Mu fala muito disso, ele fala da importância de líderes, e esses líderes é que vão transformar os ambientes de inovação, né? Quando os líderes são empreendedores, a gente tem o Vale do Silício. Percebe? Sim. O que o Vale do Silício é, na verdade? Ele é um ambiente que os líderes, eles eram empreendedores e eles conseguem fazer isso daí. E eu não estou aqui glorificando ou fazendo, sei lá, uma propaganda exorbitante da Califórnia para dizer que a Califórnia é muito diferente de Sergipe, mas eu quero dizer assim, é que ali naquele espaço existiram pessoas que fizeram uma disrupção verdadeiramente, né? Eles eram líderes inovadores, né? De alguma maneira. E aí, se esse líder estiver dentro de uma associação comercial, se ele estiver dentro de um CDL, um exemplo, se ele estiver dentro de uma empresa que é uma empresa importante para o ecossistema se glorifica, ele aumenta a sua potencialidade, né? E aí, lembrando um pouco da perspectiva da própria evolução do ecossistema de inovação, a gente vai vendo o Vale do Silício, né? A gente tem a HP, que vem dali. A gente está falando da década de 1900, eu nem vou lembrar agora, 1939, imagina. Né? HP, está ali dentro. Entendeu? Ok, tem Stanford. Entendeu? Tem um monte de coisa legal ali dentro, tem um monte de coisa legal, mas também teve uma grande empresa, né, que surge daí. E aí a gente pode pensar também, né, quem são as grandes empresas de tecnologia que surgem nos estados. E a partir daí a gente vai nessa perspectiva, né? Era bom você falar agora como é que se encontra você, né, no Instagram, nosso site também acho que é importante. Meu Instagram é muito fácil, é Matheus Celizola, Matheus com H. Lá a gente fala um pouco, eu falo pouco até lá, né? Eu não tenho muita produção de conteúdo, mas você tem mais, né? Então fala um pouquinho aí também. O meu Instagram é @AmandaCientista, né? Eu estou começando com publicações relacionadas ao empreendedorismo, né? Teve uma publicação recente que nós fizemos um evento, né? Foram com várias pessoas, né, do ecossistema de propriedade intelectual, mais direcionado a mulheres. A gente tem um grupo, né, no WhatsApp, a propósito, o PI Female, que é um grupo que a gente se juntou com várias pessoas, né? Mulheres que trabalham no INPI, advogadas de vários escritórios. A gente teve o apoio das agências aqui, né, o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A gente teve o apoio da agência norte-americana, né, de patentes. A gente teve o apoio também do Reino Unido, do Instituto, que eles trouxeram uma pesquisadora para falar sobre isso, que é exatamente as mulheres dentro da tecnologia. Ela falou muito sobre isso da inteligência artificial, como a gente tem uma grande maior parte de homens e as mulheres estão ainda começando, engateando nisso. E a gente falou também sobre essa questão de gênero, né? Foi bem importante e a gente teve várias palestras nesse dia. Foi o primeiro seminário internacional de mulheres em propriedade intelectual e a gente falou sobre metaverso, Web3. A gente falou também sobre a experiência de mulheres que têm patentes, né? Sobre marcas, sobre patentes. E depois disso a gente fez mais uma live, né, no LinkedIn, falando mais sobre essa parte de Web3 para mulheres empreendedoras. Isso é muito legal. Então, assim, eu acho que no futuro a gente tem muita coisa para conectar, né? Tem muitas mulheres que estão tentando buscar esse mundo do empreendedorismo, né? O que não é simples, né? Ainda mais para você que é uma cientista empreendedora, né? Que é alguém que está tentando trazer empreendedorismo para o mercado a partir da sua experiência, né? De uma aluna de iniciação científica, de mestranda, de doutora, né? De mestre e doutora agora, trazendo essa perspectiva. Então, estou muito feliz de estar nesse projeto com você, assim, né? Você como CEO aí do Connect. E eu acho que é isso, né?
no futuro aí a gente vai conseguir, eu acredito, fazer com que outras empreendedoras, que outras pessoas que são cientistas, que queiram, na verdade, lançar os seus produtos, tenham um espaço assim onde eles possam dialogar e que possam auxiliar essas pessoas para que elas melhorem, né, e que potencializem melhor, talvez aqueles pontos fracos, né, melhorarem seus pontos fracos, talvez uma Sim. habilidade de comunicação, habilidade de liderança, né, que é um pouco da nossa perspectiva educacional também nesse Sim. processo, né? Acho que é isso, Amanda. Não sei se você quer dizer mais uma coisa aí, pessoal. Dizer que foi um prazer aí estar nesse podcast. Sim, eu acho que terminar agradecendo, né? Eu acho que é um projeto muito interessante, conectar o ecossistema, e eu acho que uma das coisas é que a gente deve ter novas perspectivas, porque, querendo ou não, a gente tem uma perspectiva do que o Brasil precisa inovar, o Brasil precisa de mais empreendedorismo, e a gente precisa competir mais com os mercados. Eu não sei se você viu, mas os Estados Unidos aprovaram uma lei nova de inovação e competitividade em 2021 para competir mais com a China, porque eles viram que a China é um dos maiores produtores mundiais de semicondutores, que é para fazer aqueles chips para smartphones, computadores, em alguns carros, em vários aparelhos eletrônicos. Em Taiwan, eles têm a maior fábrica, acho que em 2022 faturaram mais de 1 trilhão, e os Estados Unidos, eles fizeram essa nova lei exatamente para destinar mais dinheiro para ciência, tecnologia e inovação, para investir exatamente uns 50 bilhões para fazer produção de semicondutores, e também mais 120 para investir em inteligência artificial e ciência quântica, essa parte de computação quântica, exatamente porque eles estão sentindo que a China está investindo muito nessa parte de tecnologia e eles não querem perder a corrida, né? Então, sim, eles estão investindo muito. Acho que é isso, é um pouco da gente trazer essa perspectiva, né, para o Brasil também, né, e para Sergipe, que é onde a gente está pivotou já várias vezes o modelo de negócio, né, ainda está pivotando, acho que a gente pode dizer isso, mas a gente está chegando já numa solução que eu acredito que já é uma solução um pouco mais madura, né, desse MVP, sim, que foi testado, e eu acho que a gente está tentando validar isso daqui, primeiro no estado de Sergipe, depois no Brasil e futuramente nos países de língua portuguesa, que é nosso objetivo, né, principal aí, tentar fazer com que Cabo Verde, que Angola, né, que o próprio Portugal comece a entender um pouco de como é que a gente faz esse processo de conexão entre os atores do ecossistema de empreendedorismo e inovação. É isso. Obrigado, viu, Amanda? Eu que agradeço, Matheus.